Vamos mergulhar em uma sensação que provavelmente já paralisou você em algum momento. Aquela ideia opressora de que, ao entrar em um ambiente, todos os olhos se transformam em holofotes voltados para suas falhas, prontos para disparar críticas e julgamentos impiedosos. Muitas pessoas vivem hoje confinadas em um tipo de prisão mental que os estoicos identificavam como a busca vazia pela aprovação alheia. Elas acreditam, por uma distorção do ego, que são o centro das atenções do mundo ao redor e acabam sofrendo por antecipação, tentando adivinhar pensamentos e intenções que nunca saberão se são reais. A ansiedade social, vista sob uma lente racional, nada mais é do que o desejo desesperado de controlar o que é, por natureza, incontrolável: a mente, os preconceitos e as opiniões do próximo. Viver dessa forma é como entregar as chaves da sua casa para um estranho e permitir que ele decida se você terá paz ou não naquela noite. Epicteto, que foi um escravo e conquistou a liberdade através da mente, ensinava com uma clareza cortante que, se você deseja ser algo realmente grande ou estável, deve começar pelo exercício radical de não se importar com o que os outros pensam ou dizem a seu respeito. O problema não é o que as pessoas pensam, mas o valor desproporcional que você atribui a esses pensamentos. Enquanto você for dependente do sorriso ou do aceno de cabeça de um terceiro para se sentir validado, você será um eterno prisioneiro das circunstâncias sociais. Neste roteiro, vou te guiar na construção de uma presença tão centrada em si mesma e tão fundamentada na própria razão que a opinião alheia deixará de ser um ataque para se tornar apenas um ruído de fundo, incapaz de tocar a sua paz interior. Vamos aprender a desmantelar esse tribunal imaginário onde você é, simultaneamente, o réu e o carrasco de si mesmo. Prepare-se para entender que a verdadeira liberdade social não vem de ser amado por todos, mas de ser tão autossuficiente que a rejeição ou o silêncio dos outros não pesam mais do que um grão de poeira sobre a sua armadura mental. Para que você consiga caminhar com tranquilidade em qualquer ambiente, é preciso aprender a traçar uma linha divisória inabalável entre a sua conduta real e a sua reputação. No estoicismo, a reputação é considerada um indiferente preferível. Ou seja, é melhor ter uma boa fama do que uma ruim, mas ela nunca deve ser a base da sua felicidade. Epicteto era enfático ao ensinar que a tua reputação não depende de ti, pois ela é uma construção que ocorre na cabeça dos outros, filtrada pelos preconceitos, humores e limitações deles. A única coisa que realmente depende de você e que deve receber toda a sua energia é o seu caráter e as ações que dele derivam. Se você coloca o seu bem-estar na mão da opinião pública, você está entregando o seu controle emocional a um juiz caprichoso e instável. A ação prática para desarmar a ansiedade social exige que, ao entrar em uma reunião ou evento, você mude radicalmente o seu objetivo principal. Em vez de entrar em uma sala pensando, eu quero que eles gostem de mim, um desejo que te coloca em posição de submissão e incerteza, você deve focar no objetivo que está sob seu controle total. Eu agirei com cortesia, verdade e dignidade. Quando você define que o seu sucesso na noite depende apenas da sua própria conduta, a plateia perde o poder de te ferir. Se você cumpriu o seu papel de agir conforme a virtude, sendo uma pessoa educada e autêntica, a reação, o julgamento ou o eventual desdém dos outros passa a ser um problema exclusivo deles, um reflexo da incapacidade deles de apreciar a sua presença. O juiz da sua conduta social deve ser a sua própria consciência, não a expressão facial das pessoas ao redor. Ao internalizar essa lógica, você percebe que a reputação é apenas uma sombra. Às vezes, ela é maior que você, às vezes é menor,
mas ela nunca é você. Se alguém forma uma imagem errada a seu respeito, isso não altera a sua substância interna. A liberdade nasce quando você entende que ser julgado é um evento externo, tão impessoal quanto a chuva ou o vento. Foque em polir a sua essência e deixe que a fama cuide de si mesma. Afinal, quem é senhor de si mesmo não precisa mendigar um lugar na aprovação de quem mal consegue governar a própria mente. Uma das reflexões mais cortantes de Marco Aurélio nos convida a observar o absurdo da nossa própria vaidade. Ele se perguntava como é possível que cada homem ame a si mesmo mais do que a todos os outros, mas ao mesmo tempo dê muito menos valor à sua própria opinião sobre si do que à opinião dos estranhos. É um paradoxo paralisante. Você gasta uma energia vital imensa tentando polir uma imagem para agradar pessoas que, muitas vezes, nem sequer seguem os mesmos princípios éticos que você ou que possuem vidas mergulhadas em contradições. Por que você daria o poder de sentenciar o seu humor a alguém cujos valores você nem respeita profundamente? A ansiedade social floresce nesse desequilíbrio, onde a voz do outro soa mais alto dentro da sua cabeça do que a sua própria razão. A mudança real de mentalidade acontece quando você retira o pedestal onde colocou o julgamento alheio e percebe a humanidade crua por trás das aparências. Lembre-se de que a maioria das pessoas que você teme julgar está, na verdade, tão sufocada pelas próprias inseguranças e medos que mal sobra espaço para que elas dediquem uma atenção real a você. Elas não estão analisando seus gestos ou suas palavras com o rigor de um perito. Elas estão ocupadas demais, tentando esconder as próprias fraquezas e esperando desesperadamente que você olhe para elas de forma positiva. Ao perceber que o ambiente social é, muitas vezes, um banquete de egos frágeis e máscaras sociais, a sua ansiedade se transforma em uma observação calma, quase compassiva. Ao adotar essa indiferença racional, você para de se sentir um alvo e passa a ser um observador da natureza humana. Se alguém te critica ou te olha torto, veja isso como um dado da realidade sobre a limitação daquela pessoa, e não como um veredito sobre a sua existência. O estoico não despreza as pessoas, mas despreza a ignorância que as move. Quando você entende que o julgamento alheio é apenas o ruído de mentes que também estão tentando sobreviver ao próprio caos, a necessidade de aprovação morre por falta de sentido. Você se torna livre para transitar entre os homens sem carregar o peso de ser o que eles esperam, pois a sua satisfação já está garantida pela integridade do seu próprio julgamento. Para desarmar o medo social, precisamos entender que ele se alimenta do vácuo e do mistério. O estoico não foge do que o assusta. Ele preenche esse vazio com a realidade através da premeditatio malorum, a premeditação dos males. O exercício consiste em, antes de sair de casa, imaginar deliberadamente o pior cenário possível no campo das interações. Visualize-se cometendo um erro de fala. Perceba o silêncio constrangedor após uma piada que não teve graça, ou imagine alguém te ignorando ostensivamente em uma roda de conversa. Ao trazer esses fantasmas para a luz da razão, antes mesmo que eles aconteçam, você retira o veneno da surpresa e da vergonha. A grande vitória dessa técnica surge quando você faz a seguinte pergunta para si mesmo: e então, se isso acontecer, a minha virtude diminuiu por causa disso? A resposta é um não absoluto. Você ainda terá a sua capacidade de raciocinar, a sua integridade estará intacta e o seu caráter não terá sofrido um único arranhão. O erro social é um evento externo que não tem o poder de alterar a sua essência. Ao aceitar que o pior é perfeitamente suportável e que a vida continua mesmo após um tropeço público, você entra em qualquer ambiente com a frieza de quem não tem nada a perder. A espontaneidade,
que é o oposto da ansiedade, nasce justamente quando o medo da rejeição morre. Quando você para de lutar para que tudo seja perfeito, você se torna perigosamente livre. Se você não teme o julgamento, você não precisa de máscaras. E essa autenticidade é o que realmente atrai as pessoas, embora você não deva mais depender disso. A praemeditatio malorum social transforma o ambiente que antes era um campo minado em um laboratório de testes. Você passa a agir com a tranquilidade de quem já enfrentou o desastre em sua própria mente e sobreviveu a ele sem sequer piscar. O mundo pode te achar estranho, tolo ou inadequado, mas enquanto você souber que nada disso compromete a sua razão, você caminhará entre os homens com a invulnerabilidade de um titã. Para fechar essa blindagem, você precisa entender que a paz não é algo que se encontra apenas em um jardim isolado ou no silêncio do seu quarto. A verdadeira paz é uma conquista da mente que se mantém estável mesmo no epicentro do caos. O conceito da cidadela interior nos ensina que você carrega consigo um santuário inviolável, onde o ruído externo, as pressões sociais e os egos em conflito não possuem autoridade. Mesmo no meio de uma festa barulhenta, de uma reunião de negócios tensa ou de um ambiente carregado de julgamentos, você tem a capacidade de recuar para o seu centro e observar a situação com o desapego de um espectador. O poder dessa prática é que ela te transforma em um naturalista que observa uma colônia de formigas. Quando você está em uma interação social, comece a observar os movimentos ao seu redor, não como ameaças ao seu ego, mas como fenômenos naturais da condição humana. Veja as pessoas lutando por atenção, as máscaras que elas usam para esconder inseguranças e a forma como as emoções as controlam. Ao fazer isso, você deixa de ser um participante ansioso que precisa de aprovação e se torna uma presença firme e serena que simplesmente está ali. Você percebe que o caos alheio pertence a eles e não precisa ser importado para dentro da sua cidadela. Ser inabalável socialmente é compreender que você é um convidado da vida e que nenhum comentário alheio, nenhum olhar de desaprovação e nenhuma fofoca tem o poder de revogar o seu direito fundamental de ser sereno. A sua mente é o único lugar onde você realmente vive. E se esse lugar estiver em ordem, o que acontece no salão de festas ou na sala de reuniões torna-se irrelevante. Ao manter essa distância saudável entre os fatos e a sua reação, você conquista uma liberdade que a maioria das pessoas nem imagina existir. A liberdade de ser você mesmo em qualquer lugar, sem nunca perder o seu centro de gravidade. Finalizamos este roteiro com a certeza de que a ansiedade social perde toda a sua força no momento em que você percebe que a única aprovação verdadeiramente necessária é a da sua própria razão. Enquanto você buscar fora o que só pode ser construído dentro, você será um eterno refém da sorte. A soberania da sua presença nasce da autossuficiência de quem sabe que o seu valor não é uma cotação de mercado que sobe ou desce conforme o humor da plateia. Lembre-se sempre de que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se os seus pensamentos estiverem alicerçados na verdade e na virtude, nenhum olhar externo, por mais gélido ou crítico que seja, terá o poder de te empobrecer. Você é o senhor do seu espaço mental e o único juiz legítimo da sua própria conduta. Na sua próxima interação social, faça um experimento. Foque toda a sua energia em ouvir com atenção e falar com verdade, sem gastar um único segundo se preocupando com o que estão achando de você ou com o resultado da conversa. Comente: "Eu sou o dono da minha presença", e sinta a força de quem não precisa provar nada para ninguém. Deixe o seu like e inscreva-se para continuar forjando essa armadura mental que nada pode perfurar.